Estamos aqui para mais uma gotinha de física, onde estudaremos o pêndulo simples. E vamos, o que seria um pêndulo? O pêndulo de um relógio, por exemplo, isso, né? Então imagine que eu tivesse um fio de massa desprezível de um comprimento L e na sua extremidade eu colocasse uma esferazinha de massa qualquer. Eu pego o pêndulo, elevo de um certo ângulo, que é a minha amplitude, e eu solto esse pêndulo para que ele possa descrever esse movimento. E ele fica oscilando, indo de um lado para o outro, indo da extremidade A até a extremidade B e retornando. O tempo que esse pêndulo gasta para uma oscilação completa, e o que é, Ivan, uma oscilação completa? É ir e vir. Importante, é sair do ponto A, chegar no ponto B e retornar para o ponto A. Esse tempo nós chamamos de período. Período, então, representado pela letra T maiúscula, é o tempo gasto para uma oscilação completa. E esse período, Ivan, é 2π, é dado por essa expressão, raiz de L sobre G, onde L é o comprimento do pêndulo e G é a gravidade local, é a gravidade onde estamos realizando o experimento. Importantíssimo você estar atento que a amplitude é esse ângulo que nós elevamos o pêndulo da posição central, que era uma posição de equilíbrio, estava ali parado no início, tá? E o período é o tempo gasto para ir e para voltar. Interessante, queridos, que nós vamos pegar essa equação do período do pêndulo simples e vamos fazer algumas discussões, né? Nós vamos estudar algumas particularidades dessa expressão. Será que a massa influencia? Se nós pegássemos dois pêndulos, um de massa M1 e outro pêndulo de massa M2, só que a massa de 2, ela é, vamos imaginar, maior que a de 1. Os dois pêndulos possuem o mesmo tamanho e estão no mesmo lugar. A massa influencia? Não, né? Se você olhar bem para a expressão do período, você vai ver que esse período ele não depende da massa. Interessante também vocês observarem o seguinte: quem é que está puxando o pêndulo para baixo? É a atração gravitacional. E conforme nós já estudamos, já discutimos essas ideias, se eu solto um objeto aqui sob a ação gravitacional, a massa interfere? Não. Então é importante você verificar que por mais que nós tenhamos a sensação de que um corpo mais pesado vai cair primeiro, sem resistência do ar, isso não acontece, tá? Os períodos, portanto, eles vão ser iguais, né? Ivan, mas essa situação aqui seria diferente, obviamente, não é isso, se nós tivéssemos pêndulos com comprimentos diferentes, exatamente. Então, nós vamos supor, comparando os dois, que nesse caso aqui, o comprimento desse pêndulo 2, olha aí, turminha, ele é maior que o comprimento do pêndulo 1. Então, nós podemos dizer que o período é diretamente proporcional à raiz quadrada do comprimento, né? Se o comprimento quadruplica, a raiz de 4, 2, o período dobra, é importante isso. Então, se o comprimento de 2 é maior, o período de 2 é maior. O pêndulo 2 vai gastar mais tempo para ir e voltar, ok? Ivan, o local em que o meu experimento está sendo feito também é importante? Sim, muito importante mesmo, né? Imagine vocês, queridos, que de repente eu tivesse uma situação em que esse primeiro pêndulo, de mesmo comprimento do segundo, estivesse em lugares diferentes. O primeiro está na Terra e o segundo na Lua. Olha aí que legal. Então eu sei que este é o primeiro, este é o segundo, e a gravidade do primeiro pêndulo, onde ele está, é maior que a gravidade de onde está o segundo.
Só que período é inversamente proporcional à raiz quadrada da gravidade. Então, onde a gravidade for maior, o período vai ser menor. Como na gravidade da Lua é 6 vezes menor que a da Terra, o período do pêndulo na Lua é maior. Ele gasta mais tempo para ir e para voltar, ok? Ivan, como é que isso poderia cair no Enem? Que abordagens nós poderíamos pensar? Vamos trazer uma situação interessante aqui, né? Vamos supor que nós compramos um relógio de pêndulo, e nós morávamos lá no Rio Grande do Sul. Olha lá, estamos no inverno gaúcho. Compramos um pêndulo lá, um relógio de pêndulo. E aí viemos passear, numa certa época, em Fortaleza, né? No verão cearense. Olha aí. O que aconteceu com a temperatura? Ivan, nesse exemplo, então, se nós saímos do inverno gaúcho e fomos para o verão cearense, o verão em Salvador também, pensei, muito quente, a temperatura aumenta. Conhecendo as ideias de dilatação térmica, nesse caso vamos pensar na dilatação linear, concordam, pessoal, que se a temperatura aumenta, o comprimento aumenta? Claro. Supondo que a gravidade não tenha interferido do Rio Grande do Sul para Salvador, para Fortaleza, a gravidade tenha sido aproximadamente a mesma. Então eu observo o seguinte, se o comprimento aumenta, o que acontece com o período? Ivan, o período aumenta. Ou seja, nesse exemplo, o meu relógio de pêndulo, ele vai atrasar. Por quê? Porque o período aumentou. Perceberam? Mas imagine um outro exemplo. Suponha que nós fomos passar o final de semana, nós fomos conhecer os lunáticos. Fomos passar o final de semana no mundo da Lua. Lá, na Feira do Rolo, lá no mundo da Lua, nós negociamos e compramos um relógio. E trouxemos um relógio da Lua para a Terra. Que legal, beleza. E aí, supondo que não haja variações de temperatura, nós estamos agora pensando que a temperatura não vai influenciar. O que aconteceu com a gravidade? Nós viemos da Lua para a Terra. Eu cansei de ficar na Lua, resolvi voltar para a Terra. Pronto, né? Então, a gravidade agora aumentou. Porque a Terra tem uma gravidade 6 vezes maior que a da Lua. Se a gravidade aumenta, o que acontece com o período? O período diminui. O meu relógio agora, ele vai adiantar, saindo da Lua e vindo para a Terra, como o período diminuiu, porque a gravidade aumentou, o meu relógio de pêndulo vai adiantar. Olha que legal! Essas discussões envolvendo o pêndulo, então, são importantíssimas na construção dos movimentos oscilatórios. Beleza? Essa é a nossa gotinha de física de hoje. Grande abraço.